Amados, quero dizer a vocês que bom que estão aqui. Que bom que estão aqui. Cada um de vocês é especial aos olhos de Deus e aos olhos uns dos outros. É bom. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E muitas vezes eu tenho falado para irmãos desanimados, irmãos talvez com dúvidas. Eu tenho falado, olha, naquele momento em que você menos sente que quer estar com os irmãos na casa do Senhor, é o momento que mais precisa estar. No momento em que menos sente vontade de ir para a igreja, é o momento que Deus mais quer você, porque Ele quer falar com sua vida. Eu compreendo perfeitamente que em um momento como este, na vida da sua igreja, é muito simplista dizer que hoje é uma virada de página. Não é tão simples assim. Eu entendo muito bem que por alguns de vocês, para alguns, vai levar tempo de começar a olhar para frente. Vão ficar pensando no passado, vão ficar meditando e considerando diferentes aspectos. Para outros, talvez estejam mais prontos para entrar num novo capítulo e começar a olhar para frente e dizer o capítulo anterior fechou, então vamos fixar nossos olhos em Cristo, vamos para frente. Então, temos que respeitar uns aos outros. Cada um processa um momento de dor de diferentes maneiras. Vamos respeitar uns aos outros. Mas, independente se você prefere ficar refletindo sobre tudo que tem acontecido nos últimos meses, ou se você prefere já começar a olhar na frente, eu creio que é um momento que nós precisamos refletir como corpo, como família, como é, aos olhos de Deus, este serviço que nós chamamos de pastoreio, pastorado, o ministério pastoral na vida de uma igreja. E em nossa cultura cristã, em nossa cultura evangélica, frequentemente nós imediatamente associamos a palavra pastoreio ou pastorado com uma pessoa. Mas a Bíblia realmente tem uma perspectiva diferente e mais ampla. E nós queremos hoje falar um pouco sobre isto. O que pensa do pastor? Ou do trabalho pastorado? Se você pergunta a alguém lá fora, é capaz de ouvir mais opiniões negativas do que positivas. Às vezes até palavras rudes. De fato, o valor que nosso mundo dá ao pastorado hoje é pouco. Às vezes é mais débito do que crédito. Esta desvalorização em nossa cultura geral do mundo nos influencia. Sem dúvida, nos influencia. Nós estamos constantemente bombardeados por mensagens, às vezes positivas, às vezes negativas, que de alguma forma têm alguma influência em nossas vidas. Precisamos levar a sério esta possível influência. Ao mesmo tempo, somos uma contracultura. Nós estamos sempre nadando contra a maré. E temos que achar qual é a perspectiva de Deus, qual é a cosmovisão cristã com relação ao ministério pastoral na vida da igreja. Paulo, por exemplo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, Paulo escreve: quem deseja ser bispo, que seria a palavra para pastor, ou presbítero, ou ancião, é a mesma palavra. Quem deseja ser um líder pastoral na igreja, deseja um excelente trabalho, um nobre trabalho.
é nobre, diz o apóstolo Paulo, digno de honra, de estima. Será que nosso pensamento sobre o pastorado e a consequente prática do pastorado deve começar por aí? Deixo aqui, irmãos, minha perspectiva pessoal. Tenho sido um pastor durante, 35 anos, mais ou menos. Estou na mesma classe do pastor Otto aí, né? Cavalo velho. Às vezes tem que trazer o cavalo velho do campo para fazer algo diferente. Tenho pastoreado algumas igrejas, tenho acompanhado muitas igrejas, muitos pastores, e deixo aqui minha convicção. A nossa teologia, a nossa prática pastoral não começa com as perspectivas do nosso mundo, não começa nem com o apóstolo Paulo, ou nem com o apóstolo Pedro, nem com reformadores como Menno Simons, Martinho Lutero ou qualquer um que seja, nem com o pastor que mais amamos, que mais impactou nossas vidas. Nosso pensamento e nossa prática sobre o pastorado começa com aquele que é chamado o Supremo Pastor. Aquele que é o grande pastor, o único pastor, o terno pastor, decisivo pastor, aquele pastor acolhedor, o bom pastor. Começa com aquele que inventou o ministério pastoral. Começa com aquele que modelou o ministério pastoral perfeitamente e tem sustentado o pastorado e pastores ao longo de muitos séculos e até milênios. Como é o ministério pastoral? Vamos ser um pouco mais realistas e práticos. Como é esse ministério na vida de uma igreja cristã como a nossa aqui? Que tal a natureza desse trabalho? Como se conduz o trabalho pastoral? Que tal o relacionamento entre pastores e ovelhas? Vamos refletir juntos sobre essas perguntas e outras desse ministério pastoral. E a primeira coisa que nós temos que registrar é que Deus é o Supremo Pastor. Deus se chama pastor. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará, disse Davi. Jesus, naquele capítulo clássico sobre a sua vida como pastor, em João capítulo 10, Jesus disse, eu sou o bom pastor. Eu sou bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Pedro disse aos presbíteros, quando aparecer o Supremo Pastor, vocês serão recompensados. Então, Deus se chama pastor. Mas talvez a passagem mais clara sobre o coração pastoral de Deus está em Ezequiel, capítulo 34. E eu os convido a abrir essa passagem, porque não é frequentemente lida essa passagem, mas é forte. Para entendermos o coração pastoral de Deus, precisamos ouvir as palavras de Deus, o pastor. E ele se identifica claramente como pastor de Israel. Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 em diante. O capítulo todo é sobre uma conversa entre Deus e os pastores de Israel, mas então Deus é desapontado com os pastores de Israel, que eram, na época, pastores corruptos. Deus disse, eu vou pastorear o meu rebanho. E disse tais palavras a partir do versículo 11. Eu estou lendo da tradução O Livro. Porque assim diz o Senhor Deus, irei à procura e hei de encontrar o meu rebanho. Eu serei como um verdadeiro pastor no encalço das minhas ovelhas. Encontrá-las-ei e as salvarei de todos os lugares para onde foram espalhadas.
naquele dia escuro e nebuloso. Tornarei a trazê-las de entre os povos e as nações em que se encontravam, e regressarão à casa, à sua terra de Israel. Alimentá-las-ei sobre as montanhas, junto às torrentes de água, em que a terra é fértil e boa. Sim, dar-lhes-ei esplêndidas pastagens sobre outeiros de Israel, e ali repousarão em paz, pastando nas luxuriantas pastagens das montanhas. Eu próprio serei o pastor das minhas ovelhas, e por isso descansarão tranquilamente, diz o Senhor Deus. Irei à procura das que se perderam, das que se desviaram, e regressarei com elas em segurança. Porei talas e ligaduras nas que tiveram partido algum osso, e tratarei da doente. Destruirei esses poderosos e gordos pastores, alimentá-los-ei sim, mas com a aplicação de justiça. Você percebeu o quanto Deus quer cuidar das suas ovelhas, o esforço que está disposto a exercer para buscá-las, para trazê-las, para alimentá-las, para curá-las. E é uma postura multiforme de fazer bem para a sua ovelha, tanto amor que tem por ela. Portanto, na vida de uma igreja local como a nossa, o nosso primeiro pastor é nosso próprio Deus. Ele é o supremo pastor, ele é o primeiro recurso. Pode ser na sua vida, por algum motivo, você se sente um tanto isolado, até deixado, mas por favor não esqueça, Jesus é o bom pastor, Jesus é seu pastor, Jesus é o pastor que nada lhe faltará. Ele é confiável, ele é fiel, nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei, diz o Senhor. Uma outra perspectiva, talvez totalmente no outro lado do pêndulo, é que nós todos, se não somos chamados de pastores, temos um ministério pastoral. Todos nós. Pode ser que isto é um pouco radical, dizer isto. Fique comigo um pouco. Na Bíblia, há 59 menções daqueles mandamentos uns aos outros. 59. Às vezes expressados de uma forma positiva, na maioria das vezes é positivo, às vezes negativas. Eu selecionei apenas 4 ou 5 desses mandamentos uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Várias vezes em Romanos 15, 1 João e outros livros, mas várias vezes amem-se uns aos outros. Recebam-se afetuosamente uns aos outros, também em Romanos 15. Aconselhar-se uns aos outros. Sabia que isso faz parte da sua vida cristã, de aconselhar uns aos outros, de dar uma palavra de conhecimento, de sabedoria, de orientação uns aos outros. Encorajarmos uns aos outros. Falar a palavra de Cristo uns aos outros. Colossenses 3. Animar uns aos outros a congregar-se. Hebreus 10. Orar uns pelos outros para serem curados. Tiago 5. Ou seja, o espírito pastoral de Jesus está em cada um de nós. E eu creio que o Senhor quer criar entre nós, não somente em momentos como esse, mas sempre, uma cultura pastoral, uma cultura onde há cuidado, onde há preocupação, onde há carinho, onde há acolhimento
para todas as pessoas, uma cultura pastoral na vida da igreja. Então, pode ser que durante algum momento a igreja fica sem pastor, P maiúscula, mas nunca a igreja fica sem pastoreio, porque tem o Supremo Pastor e tem também uma cultura pastoral, um espírito pastoral entre a vida da igreja, entre os membros. Bom, há uma terceira perspectiva. Isto é, que entre o povo de Deus, várias pessoas, são dotadas com o dom pastoral. O irmão Raul citou antes, quando orou pelas crianças, que o Senhor levante entre essas crianças apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, Deus tem dotado a sua igreja com esses dons de liderança e, entre esses, o dom pastoral. E, frequentemente, na vida de uma igreja, há várias pessoas com o dom pastoral. Me ouçam, por favor. Na Bíblia, há diferentes termos usados para o ministério pastoral. Às vezes são chamados de pastores, mas normalmente a palavra original é traduzida como bispo, ou presbítero, ou ancião. Em nossa tradição cristã, ao longo dos séculos, e ainda em nossa tradição evangélica, fazemos uma hierarquia. E isto não é totalmente correto, irmãos, essa hierarquia. Isso, na verdade, na igreja primitiva, isso não existia. Essa hierarquia de diácono, depois, presbítero, depois pastor e bispo e cardeal, não sei o que mais, lá para cima, né? Vamos entender que há diferentes tipos de dom pastoral, mas em uma determinada igreja é algo importante, é algo benéfico para a vida da igreja reconhecer quais são as pessoas que Deus tem dotado com um dom pastoral. E não é necessariamente que logo vão para o seminário, logo vão ser chamados para dedicar tempo integral para cuidar da igreja. Mas não deixa de ter um dom pastoral. Há pessoas que trabalham com crianças, que têm um dom pastoral para com as crianças, para com os jovens, para com as mulheres, e assim por diante, para com casais. Então, Deus tem dotado, em sua generosidade, Deus tem dotado a igreja com vários tipos de dom pastoral. E feliz a igreja que reconhece isso e que, de alguma forma, forma uma equipa pastoral, onde esses dons possam criar uma sinergia, uma convergência para levar a igreja adiante. Eu não conheço uma igreja, na minha experiência, irmãos, não conheço uma igreja onde somente uma pessoa tenha o dom pastoral. A minha experiência, e a Bíblia confirma isso, há várias pessoas com dom pastoral. O padrão do Novo Testamento é sempre uma liderança plural, tanto no sentido de uma pluralidade de dons de liderança, como no sentido de uma pluralidade de dons pastorais, ou seja, vários tipos de dom pastoral na vida da igreja. Feliz a igreja que reconheça os dons pastorais de vários. Em Atos, capítulo 14, nós podemos ver que o apóstolo Paulo e Barnabé, ao iniciar novas igrejas, deixaram presbíteros, ou algumas traduções usam a palavra anciãos, que significa basicamente pastores. Deixaram vários pastores em cada igreja implantada. Logo, em capítulo 20 de Atos também, versículo 17,
Atos 20, 17, Paulo regressando para Jerusalém, junto com sua equipa, ele chama os presbíteros da cidade de Éfeso. Então, havia uma igreja em Éfeso, é provável que a igreja se reunia em diferentes casas, mas era uma igreja, e chamou os presbíteros, plural, os pastores daquela igreja, para vir ter com ele na pequena cidade portuária de Mileto. Então, da mesma forma, ele, ao falar com eles, talvez seria interessante ler Atos capítulo 20, vamos ler versículo 28. Atos 20 e versículo 28, só para confirmar essa ideia de pluralidade do pastoreio na vida de uma igreja local. Atos 20 e versículo 28. Paulo falando aos pastores, presbíteros. Agora, olhem por vocês próprios e pelo rebanho de Deus. O Espírito Santo vos constituiu pastores para alimentar a sua igreja, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, vos constituiu pastores, vocês, plural, vocês, grupo de pastores na vida da igreja de Éfeso. E, finalmente, em Tiago, capítulo 5, versículo 14, se alguém entre vós está doente, chame quem? Os presbíteros da igreja. Grupo plural de líderes pastorais em uma igreja para orar e ungir com óleo e assim por diante, para serem curados. Então, é bom, nessa altura, também perguntar o que deveria fazer o pastor? Ou melhor, a equipe pastoral. Qual é a sua função na vida de uma igreja, a equipe pastoral? Obviamente, é fazer como Jesus fazia e como Jesus faria. Cuidar do rebanho do Supremo Pastor. 3 vezes Jesus disse ao Pedro, quando estava restaurando Pedro, cuida das minhas ovelhas. Alimenta, apacenta, cuida das minhas ovelhas. 3 vezes. Então, isto é uma resposta mais geral, mais especificamente, o trabalho pastoral, da equipe pastoral, envolve tratar algumas questões que têm a ver com doutrina, com ética, assim como foi em Atos capítulo 15, quando havia essa questão, o que fazer com os gentios convertidos, como tratá-los na vida da igreja. Eles têm que se tornar judeus primeiro para fazer parte do corpo cristão, ou eles podem ficar sem obedecer todas as leis da lei mosaica. Então, os apóstolos e os presbíteros, os pastores, se reuniram em Jerusalém para tratar dessa questão doutrinária. Também, Paulo escreve a Timóteo, os presbíteros que se esforçam para o quê? Pregar e ensinar a palavra de Deus, merecem honra dobrada. Também, Paulo escreve a Tito, Tito 1, versículo 5, exercer liderança e manter ordem na vida da igreja. Então, isto inclui o aspecto de administração, de organização, de governo, de realmente exercer esse tipo de liderança para o bem da igreja. Orar pelos doentes, ungir os doentes com azeite. E, como também Pedro escreveu para um grupo muito amplo, em 1 Pedro capítulo 5, modelar a vida de Cristo. Modelar Jesus para as pessoas. Então, falando sobre equipe pastoral, sobre um grupo, um colegiado de pastores na vida da igreja, vamos orar por isso. Vamos orar que Deus levante muitos pastores entre nós. Vamos discernir com humildade e com seriedade
Quem realmente Deus tem dotado em nosso meio para ser algum tipo de pastor na vida da igreja? Vamos afirmar esses. Vamos levantar essa noção de que o trabalho pastoral é algo nobre, é excelente, é bom para a vida da igreja. Vamos dar espaço para esses trabalharem. Vamos também investir nessas pessoas, oferecendo cursos, ajudando com a possibilidade de algum seminário, alguma conferência, algum congresso, ensino formal, ensino não formal. Vamos acompanhar essas pessoas, vamos investir de alguma forma para que possam realmente desenvolver esse ministério. Bem, quero falar sobre um quarto tipo de pastoreio na vida da igreja local. Isto é o que mais comumente nós chamamos de o pastor. O pastor é o indivíduo. Normalmente, cada equipa necessita de um líder. Cada seleção, a seleção portuguesa, sempre tem um capitão, não é? Não vamos entrar nesse lado de futebol hoje. Mas, frequentemente, nós denominamos essa pessoa como o pastor, P maiúscula. Isso é tradição, tá? Isso não é necessariamente bíblico, mas é uma tradição. É o pastor da igreja, é o coordenador da equipe pastoral, é o pastor titular, entre outros. De fato, podemos apontar alguns exemplos bíblicos. Barnabé era o primeiro pastor na igreja de Antioquia. Era uma igreja nova que surgiu espontaneamente e a igreja de Jerusalém achou que esse pequeno rebanho frágil precisava de um pastoreio. Enviaram Barnabé, Atos capítulo 11. Barnabé, homem de fé, cheio do Espírito Santo, percebeu, eu não posso fazer esse trabalho sozinho. E logo foi para Tarso recrutar aquele irmãozinho que muitos anos atrás havia sido desconfiado pelos apóstolos, Saulo. Chamou Saulo para integrar sua equipe. E logo podemos ver no final de capítulo 12 de Atos que Saulo, ou melhor, Barnabé e Saulo foram a Jerusalém, levaram uma oferta para os famintos em Jerusalém e ao regressar para Antioquia trouxeram quem? Outro estagiário, João Marcos, que mais tarde teve alguns desafios, mas você vê a visão, trazer novos integrantes para a equipe. E então no início de capítulo 13, nós vemos uma lista de 5 pessoas que compuseram a equipa pastoral da igreja de Antioquia. E então foi quando o Espírito Santo disse, separem para mim Barnabé e Saulo. Eu tenho um trabalho missionário para eles. Mas a ideia é o seguinte, Barnabé era o pastor, mas ele não ficou só como pastor. Ele logo se juntou ao redor de si uma equipa pastoral. Timóteo, a mesma coisa na igreja de Éfeso. Paulo escreve para Timóteo, aquele jovem pastor, mas ele dá instruções para Timóteo. É assim que você deveria selecionar outros bispos, ou presbíteros, ou pastores. Mas não fique sozinho nesse trabalho pastoral. Chamem outros. E então ele dá toda aquela lista de qualificações no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Então é uma lista que é séria, é muito séria essa lista, que nos também dá uma orientação. Isto não é um trabalho para qualquer um. Da mesma forma, Tito, em Creta, Paulo enviou Tito para apontar presbíteros em cada igreja, em cada parte onde havia a comunidade cristã. Então podemos citar Barnabé como um pastor titular, podemos citar Timóteo, podemos citar Tito, mas veja que nenhum desses ficou sozinho, exercendo todo o ministério pastoral sozinho
Cada um juntou ao redor de si uma equipe pastoral. Às vezes a igreja, ou apoiadores da igreja, em nossos dias as agências missionárias e outros, podem dar um sustento de tal forma que o pastor titular, ou ela, a pastora, dedique tempo integral ao ministério. Mas às vezes não. Não há nenhuma regra, nenhuma fórmula, nenhum standard onde o pastor tem que ser tempo integral e sustentado 100% pela igreja. O próprio apóstolo Paulo era bivocacional em muitas ocasiões, fazedor de tendas. Isto não é vergonhoso, isto é simplesmente lidar com a realidade. Então, da mesma forma, nós, se possível, vamos dar algum sustento e, se não, vamos simplesmente continuar caminhando e o Senhor vai levantar os pastores que a igreja necessita. Às vezes, o pastor principal, ou titular, vai poder ter uma formação pastoral em um seminário ou algo parecido. Às vezes, não. Inclusive, eu preciso dizer que, ao redor do mundo, a grande maioria de homens e mulheres que estão pastoreando rebanhos não tem nenhuma formação teológica formal. Essa é a grande verdade. E por isso nós estamos criando currículo para levar o seminário para a igreja. Um currículo não formal e justamente para que tenham alguma formação, mesmo que não seja formal, mas o não formal também conta e é valioso. Então, o que qualifica um pastor, amados? O que qualifica um pastor não é um curso teológico. O que qualifica um pastor é o dom pastoral dado por Deus e a confirmação do seu caráter dada pela comunidade cristã. Dom de Deus, caráter. Assim é a lista de qualificações em 1 Timóteo capítulo 3. A maioria das qualificações tem a ver com caráter. E também deveria ter, sim, a aptidão para ensinar e lidar com a palavra de Deus. Então, como podemos conseguir recrutar ou trazer esses líderes de equipe? Às vezes, nem sempre, mas às vezes podemos recrutar do seminário. Não é tão frequente isso. Às vezes convidamos alguém de uma igreja irmã ou uma igreja compatível, alguém que já tem experiência. É mais comum e eu creio que é recomendável fazer o que nós chamamos de usar a prata de casa. Usar a prata de casa. O que quer dizer isto? Vou contar uma experiência. A primeira igreja que nós plantamos no Brasil, em São Paulo, tivemos que sair e achamos que a igreja estava pronta para se conduzir, mas não havia um pastor. Então colocamos uma equipe, mas não deu muito certo, teve alguns problemas. Então voltamos depois de um período fora e vimos que a igreja estava lutando. A igreja estava realmente tendo várias dificuldades. Tentaram recrutar ou trazer alguém de volta do seminário que não estava formado ainda. Enfim, fizeram várias tentativas de fornecer um pastoreio para esta igreja. E, finalmente, decidimos usar a prata de casa. O que quer dizer isso? Com oração, nós discernimos quem entre nós tem um dom pastoral de Deus. Quem tem esse dom entre nós? Não importa a sua formação teológica, não importa necessariamente
se havia potencial de um dia ser chamado de pastor. Simplesmente perguntamos: quem Deus tem dotado entre nós com o dom pastoral? Discernimos e então apontamos essas pessoas como a equipa pastoral. Entre esta equipa, também com oração, com tempo, discernimos quem poderia ser o líder desta equipa pastoral. Inicialmente, esse líder foi um voluntário. Mas, com o tempo, a igreja cresceu abaixo desse pastoreio coletivo e a igreja disse: olha, irmão, nós podemos dar um sustento parcial para você. Aceita isso? Sim, aceito. Então, dedicou mais tempo. Também na igreja investiu, deu treinamento, enviou para cursos. Finalmente, pôde frequentar um seminário à noite. Então, aos poucos, foi assumindo cada vez mais responsabilidade ao ponto de simplesmente assumir integralmente o pastoreio da igreja como pastor titular. Isto foi há 25 anos atrás. E ele continua hoje como pastor. E a igreja é abençoada, a igreja cresce, a igreja está bem. Mas usamos simplesmente, eu creio que talvez o método mais bíblico é trabalhar com aquilo que Deus já deu. O que tem na sua mão? Então vamos trabalhar com isso. Tem só 5 peixes e 2 pães? Oh, não, 5 pães e 2 peixes? Então vamos usar aquilo. Então, dessa forma, o Senhor é capaz de levantar os líderes que nós necessitamos. Bem, para finalizar, resta a pergunta: como a igreja deveria cuidar do seu pastor? Até aqui falamos como o pastor cuida da igreja, mas que tal a igreja cuidar do seu pastor? Os pastores precisam das suas orações. São homens, são mulheres, humanos, têm suas fraquezas, têm suas lutas, precisam de oração. Precisam de oração por força espiritual, força emocional, mental, por sabedoria, por ousadia, tudo que necessita para ser um pastor ou integrante da equipe pastoral. A igreja também precisa incentivar seus pastores. Os pastores desanimam, pode crer, desanimam, experimentam burnout, precisam de incentivo através das suas palavras, ações, ajudas práticas. Isso fortalece. Eles precisam ouvir essas palavras. Pastor, seu trabalho no Senhor não é vão. Não é vão. O Senhor está te usando. Continue, não desanime. As igrejas devem honrar seus pastores no sentido de seguir seus conselhos, suas orientações e esforçar-se por tornar o seu trabalho algo alegre e não penoso, não pesado. Honrar seu pastor. E se possível, também é melhor que os pastores tenham algum apoio financeiro por parte da igreja também. Reconheço que nem sempre isso é possível, então não há uma regra. Mas aquele que alimenta o rebanho também tem o direito de receber alguma coisa, também do rebanho que está alimentando. Então, isto para que possa concentrar cada vez mais no ministério sem os pesos desnecessários. Hoje em dia, muitos filhos não querem ser pastor. Filhos de pastor não querem ser pastores porque viram como seus pais sofreram. Às vezes a igreja só criticava, às vezes a igreja só mantinha o pastor muito pobre. É um trabalho árduo, não é para qualquer um. Mas a quem Deus chama, Deus equipa e Deus supre. Então, vamos também
fazer a nossa parte para tornar o trabalho pastoral algo que é frutífero e também algo que é uma bênção para a vida do pastor. Então, resumindo, irmãos, o trabalho pastoral é grandemente valorizado por Deus. Deus se chama pastor. É um dom de Deus. Ai de nós se não valorizamos os dons de Deus. E é um excelente trabalho. O ministério pastoral sempre haverá na vida de uma igreja, eu digo na vida dessa igreja. O ministério pastoral sempre haverá, pois é dividido entre Deus, entre todos nós, entre os que têm um dom pastoral e entre aquele que lidera uma equipa pastoral. 4 tipos de pastores na vida de uma igreja. Deus, todos nós, uma cultura pastoral, aqueles que têm um dom pastoral e aquele que é o líder de uma equipa pastoral. E, finalmente, o ministério pastoral podemos dividir entre 3 categorias maiores. É um ministério de apacentar, de dar a palavra de Deus, pregar, ensinar, discipular, treinar e assim por diante. É um ministério de cuidado, de aconselhamento, de visitação, de consolar, de estar ao lado de quem está sofrendo. Cuidado. E, finalmente, é um ministério de liderança. Liderança, que inclui a proteger o rebanho. Proteger o rebanho, organizar o rebanho, manter o rebanho num caminho correto, reto, saudável e exercer a ordem na vida da igreja. Então, é um trabalho excelente. Eu recomendo que vocês meditem mais sobre algumas dessas passagens que lemos hoje, Ezequiel 34, João capítulo 10, 1 Timóteo, capítulo 3, 1 Pedro 5, lemos várias passagens hoje, mas, enfim, quero comentar aos irmãos o trabalho pastoral, reconhecendo o bom que houve no passado e também tendo esperança, tendo fé e coragem que o Senhor vai nos cuidar daqui para frente também. Amém?